Boa tarde a todos, sejam bem-vindos em mais uma transmissão da Associação Espírita Mensageiros da Luz. Eu sou José Ramos e hoje nós falaremos do capítulo que tem como tema Não ponhais a candeira debaixo do alqueire. Sejam bem-vindos, vamos se preparar, vamos aquietar o nosso corpo, aquietar o nosso pensamento, colocar o nosso copo de água próximo de onde nós estamos, quem sabe desligar a televisão, poder ter foco, ter presença, sentimento de presença no trabalho de hoje. Muitas mensagens nos chegam do mundo espiritual e às vezes a gente não dá muita atenção para isso. A gente acaba correndo de um lado para o outro. É hora de se aquietar agora, a hora da palestra espírita. A nossa associação mantém as atividades suspensas por causa da pandemia, mas quero informar-lhes que temos agora às terças-feiras o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita Online, tem o grupo, às terças-feiras 20 horas. Às quartas-feiras nós temos a explanação do Evangelho, preces e radiações às 7h15 e hoje, sábado, às 18 horas, a palestra online aqui, a live, né, como nós dissemos. Sejam bem-vindos então a esse trabalho. Vamos acompanhar atentamente o que os Espíritos nos aconselham, o que eles nos dizem, que a mensagem vem do alto. A mensagem ela é muito importante para a nossa vida. Quero também comentar que nós gravamos recentemente um álbum, o álbum Mensageiros da Luz, está disponível no YouTube, está no SoundCloud. São 32 canções da nossa evangelização e que dentro do possível, às vezes a gente busca coisas novas para ouvir, né? Tá aí uma boa indicação, álbum Mensageiros da Luz. Tá lá o link está ali na página do Facebook aqui. Hoje é dia 13 de junho de 2020. Hoje é dia de Santo Antônio, né? Segundo a tradição católica. Olha, para quem não casou ainda, ou quer um casamento, né? Vamos orar também pela união dos casais, pelo fortalecimento das famílias. Vamos lembrar também hoje de uma alma tão querida nossa, um músico muito importante na nossa cultura gaúcha, que partiu ontem. A volta para o plano espiritual do Porca Véia. Um grande artista, uma alma sensacional, uma pessoa de muita luz, de muita importância dentro da nossa cultura gaúcha. Também lembramos que está acontecendo neste momento a transmissão da Abrarte, mas fiquem com a gente, né? Depois vocês vão assistir lá. O Fórum Nacional da Arte Espírita, sendo transmitido, tem palestra, tem apresentações artísticas também. Fortalecimento da arte na nossa cultura espírita. Então, chegando com a gente, meu amorzinho Regina, estava de aniversário ontem. Igualmente, um abraço para o meu filho Eric, o meu amor Regina. Está aqui acompanhando com a gente. Tá tudo certo aí, amor? Tudo certo. Tá bom o som? Tá. Tá bom a imagem? Tá ótimo. Aniversariante de ontem. O Vitor também. Quem mais que chegou, amor? Oi? Vê quem é que tá aí com a gente. Mônica. Mônica? A Mônica, Tayla. Marilene. Jaque Jorge. Tá, então assim, ó, nada de lavar a louça agora, nada de varrer casa, desliga a televisão. Vamos se concentrar aqui no que a gente tem para falar, né? Mensagem muito importante hoje do Evangelho. Não ponhais a candeira debaixo do alqueire. Está aqui o nosso Evangelho. Eu vou falar hoje sobre nos itens do item 11, 12, 13, 14 até o item 15. Até o item 19. Tá? É o capítulo 24 do Evangelho. Podem acompanhar aí, quem tiver o Evangelho junto pode acompanhar, né? Prepare o seu copo de água também.
Eu sempre começo antes, né? Eu gosto de entrar antes, que é para as pessoas irem chegando, e pontualmente às 18 horas a gente faz a nossa prece, iniciamos o nosso trabalho. A ASEMEL, Associação Espírita Mensageiros da Luz, continua com a arrecadação de alimentos. Hoje nós estivemos lá na sede da nossa casa, né? A gente viu que tem cestas básicas, o pessoal continua trabalhando, né? Quem é que trabalha lá, amor? Elvira, o Cid, a Karen, a Rosane, já falei. E também tava... Hã? A Vanessa trabalha lá, tem a Betona também estava lá hoje recebendo troquinho dos colaboradores. Tá chegando nosso horário, mais 2 minutinhos, então a gente vai abrir o nosso trabalho aqui com a prece. Vamos seguir escutando a primeira faixa do álbum, então, né? Primeira faixa é Ouço Deus. Quem mais está chegando com a gente? Elvira, seu Alberto, a Beth, gente, nós vamos nos aquietar neste momento. A gente vai sentar, vai arrumar um cantinho, se possível com fone de ouvido. Vamos se desligar um pouquinho lá fora dos nossos problemas, do que a gente tem para fazer depois, e vamos arrumar um tempinho para a gente. Assim como nós precisamos alimentar o nosso corpo, precisamos alimentar a nossa alma. E é isso que nós vamos fazer nesse momento, receber as palavras de luz, as palavras que vêm do nosso Mestre Jesus através da doutrina espírita. Chegou mais gente ali, amor. Oi? Gislaine, seja bem-vinda à nossa transmissão. Ninica. O Vitor já falou? Já falei do Vitor. Já falei 3 vezes, Vitor. Vamos fazer a nossa prece? Tá na hora, né? Vamos fazer a nossa prece então. Fechando os nossos olhos então neste momento, buscando a presença de Jesus em nossa vida, que esse momento de turbulência que passa o nosso mundo possa ser abrandado pela presença de Jesus em nossos corações, nos trazendo fé, esperança, amor, caridade. Que possamos ter força para superar essas dificuldades com sabedoria, com compreensão, com entendimento. Que possamos igualmente assistir os nossos irmãos em dificuldade, dando-lhes o alimento material e o alimento espiritual, a boa conversa, a atenção, o carinho, o amparo. Muito obrigado, Deus, pela nossa vida, pela nossa casa, pelo trabalho, pela saúde, pelo alimento. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos e que assim seja. Então, temos aqui esse livro aqui, que é o
o Livro dos Médiuns. Eu vou começar falando de alguns capítulos que tem nesse livro para a gente chegar daí no Evangelho de hoje, tá? Então assim, Allan Kardec, após redigir o Livro dos Espíritos, ele nos traz então a obra, o Livro dos Médiuns. Esse livro orienta a prática espírita, ele orienta a prática espiritual. Ele nos fala sobre o ensino especial dos espíritos sobre a teoria dos gêneros de manifestações. Em outras palavras, o que o Espiritismo nos traz é a grande revelação da existência do mundo espiritual e as suas relações com os homens. Então nós, além dos nossos 5 sentidos materiais, nós temos mediunidade. Nós temos a faculdade de perceber a presença dos espíritos. Às vezes é por intuição, é por pensamento, às vezes nós podemos sentir a presença deles. Por isso muitas pessoas se emocionam com maior facilidade, ou têm acessos de choro, né, ou ficam nervosas, né, em certos ambientes. E algumas pessoas têm a faculdade de ver os espíritos, de ver, de perceber a presença deles. E isso nós já estamos estudando há algum tempo, e Allan Kardec nos esclarece através da espiritualidade superior, que é uma faculdade inerente ao ser humano. Todos nós temos mediunidade em algum nível. Alguns é apenas intuitiva, através das ideias, dos pensamentos que nos vêm, e outras são mesmo visuais, às vezes são táteis, né? Então a gente pode ouvir também a mensagem dos espíritos. E quando a gente fala aqui espíritos, espíritos são a alma das pessoas. Todas aquelas pessoas que partem, elas verdadeiramente não morrem. Elas vão para o plano espiritual. Elas retornam ao mundo espiritual. Essa revelação que nos traz a doutrina espírita. E continuam a sua jornada evolutiva, estudando, trabalhando, se preparando para novas existências. Isso já é um fato comprovado, né? Que a reencarnação é um grande mecanismo da justiça divina entre nós. Que nós temos como conclusão de tudo isso que a vida é a presença de Deus. Deus está em todas as coisas, né? Então vamos ver aqui no Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos coloca a seguinte questão. No capítulo 1, há espíritos. Ele pergunta, né? Há espíritos, e ele comprova a existência das almas, além da morte do corpo. Mas 3 perguntas são fundamentais. Quando nós começamos uma conversa sobre espiritismo, sobre vida após a morte, sobre comunicações espirituais, sobre presenças espirituais. E aí nós temos a seguinte questão. Allan Kardec escreve assim: a existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, constituem a base de todo edifício. Antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa indaguemos se o nosso interlocutor admite essa base. Se a essas questões ele responde. Primeira questão: credes em Deus? Segunda questão: credes que tendes uma alma? Terceira questão: credes na sobrevivência da alma após a morte? Então, para a gente começar a conversar com alguém sobre espiritualidade, religião, fé, o primeiro ponto é Deus, é a existência de Deus. Isso é algo comprovado, é algo lógico, racional. Tudo bem que a gente não compreenda a essência de Deus, o pensamento. Deixa eu me ajeitar nessa cadeira. A essência de Deus, o pensamento de Deus, né? Mas nós sabemos que Deus existe, o universo existe, há um Criador para as coisas. Nós temos a capacidade de pensar em Deus, de reflexionar sobre a existência. Então alguém criou a inteligência, o raciocínio, o pensamento, todo mundo que nós vivemos, né? Então, primeiro, credes em Deus? Após a crença em Deus, vem a crença na alma. De quem tu é? Tu te vê como corpo? Tu te vê como alma? Tu te vê como consciência? Como é que tu te vê no mundo, né? Então Deus, um Criador, cria criaturas à sua semelhança e imagem.
Então nós nos consideramos filhos de Deus na proporção em que nós temos o germe, nós temos a propensão a nos tornarmos progressivamente cada vez melhores, de evoluirmos, não chegarmos assim a um padrão de superioridade como Deus, o Criador, mas semelhante a Ele, né? E a melhor pensamento que nos dá é a doutrina, que nós somos almas. Almas que dirigem um corpo, né? Nós somos seres espirituais transitando pela terra. Que nós não vamos morrer, que o corpo vai morrer, e nós continuaremos com o nosso corpo espiritual, que nós sabemos é o nosso corpo energético, o perispírito. Nós sabemos que hoje nós já espalhamos e recebemos energias, nós sabemos que ao nosso lado nós irradiamos vibrações. Então, qual é o ponto mais importante da existência? É o que nós somos em essência, o que nós irradiamos. Não que a gente aparece para os outros te veem, o fulano é assim, bem comportado, o fulano é alguém de sucesso. Não, isso não importa. O que importa é a tua essência, importa é a tua vibração real. A vibração real, a frequência que tu vibra, ele é gerado pelos teus pensamentos, pelo sentimento, pela tua visão de mundo, por aquilo que tu crê que seja verdadeiro. Então, quando tu crê que tu é uma alma imortal, que tu não vai morrer, a perspectiva muda. Então, tu começa a viver de acordo com a perspectiva da imortalidade da alma. Então, tu tem que buscar melhorar tuas frequências, melhorar tuas vibrações através de tudo aquilo que tu consome. Melhorar a alimentação, melhorar teus hábitos, melhorar os teus gostos, melhorar aquilo que tu consome intelectualmente, culturalmente, melhorar teus atitudes. Tu tem que assumir a tua própria evolução, porque ela é contínua, ela está sempre acontecendo. Então, às vezes a pessoa não durmo direito. Tá, mas como é que tu passou o teu dia? Que coisa tu passou alimentando na tua ideia que tu guardou sentimento de raiva, de rancor, de mágoa? Tu tem alguém que tu não perdoou direito? Tu ficou alimentando o teu pensamento com filmes violentos ou com notícias desastrosas, sempre aquelas notícias desastrosas, aquele alimento, né? Sempre desastroso. Como é que tu melhorou, né? Então, assim, nós somos consciência. Alguns dizem, né, em outros termos, consciência cósmica. Nós somos seres espirituais, uma consciência cósmica individual que estamos em progresso. E o que nos define é a nossa frequência. Os espíritos, quando nos olham como pequenas estrelas. Umas são bem apagadas, porque não conseguem refletir amor, paz, fraternidade, tolerância, né? Alegria verdadeira, satisfação por estar vivo, né? Outras já têm um pouquinho mais de luz, porque já irradiam amor, caridade, já têm uma compreensão um pouquinho mais elevada da vida, já perdoam com mais facilidade, já não se melindram tanto. Então, a vibração, a consciência vibratória, a frequência, ela é muito bem definida pelas coisas que tu sintoniza. Então, por que nós espíritas, né, buscamos a prece, buscamos a leitura, buscamos agora a arte espírita, a música, o teatro, filmes que tragam bons sentimentos? Porque tem coisas que a gente olha na televisão e na Netflix, na internet, que só gera ódio, só gera raiva, só gera rebeldia. E isso aí nós sabemos que não são sentimentos construtivos. Ao contrário, são coisas que nos rebaixam, que baixam a nossa frequência, né? Quando tu fica vibrando, né, muito nisso, acaba baixando a tua frequência. E o terceiro ponto aqui que o Allan Kardec nos coloca: primeiro, credes em Deus, credes que tendes uma alma, sim e sim. E o terceiro é credes na sobrevivência da alma após a morte. Gente, é evidente, né? Nós já estamos em 2020, né? É óbvio que a vida continua, né? Que a gente sobrevive, né?
Acontece que nós vivemos ainda num contexto muito conturbado. Nosso planeta ainda não é uma humanidade como deveria ser ainda, né? Então, existem muitas coisas que nós ainda estamos construindo, né? Então, por isso ainda existem ainda muitas injustiças, principalmente sociais. Existem desarmonias entre grupos. Ainda existe muito egoísmo e orgulho. Essa é a raiz do problema. Nós já sabemos disso, está lá no Livro dos Espíritos. Que o orgulhoso, ele se acha superior aos outros. E o egoísta só quer as coisas para si. Então ele não reparte, ele não ajuda, ele não olha para o lado. O orgulhoso só quer mais poder e fama, né? O egoísta quer comer do bom e do melhor, mas não quer repartir um pouquinho com quem está passando na rua necessidade, né? O nosso mundo, ele é muito... Existem ainda opressores, existem uma força que oprime a grande massa, que controla, né? Existem a ganância, as pessoas ainda são muito valorizadas pelo que elas têm, pelo que elas possuem, não pelo que elas são verdadeiramente, né? O nosso mundo ainda é constituído por estruturas sociais muito ditatoriais, né? Que regulam a nossa educação, que regulam uma série de coisas que nós vamos nos alimentando. A doutrina espírita vem nos libertar, vem nos trazer um novo paradigma, vem trazer um novo pensamento, vem trazer a libertação do ser humano, das ilusões da matéria, que a gente não está aqui a passeio, a recreio, a gente não está de férias, a gente não está aqui para fazer tudo que for possível nessa existência, porque a gente tem medo que ela vai acabar. Não, não é isso. A gente sabe que a existência continua. Mais adiante, aqui no Livro dos Médiuns, acompanhando o trabalho. Que legal, tem bastante gente hoje, coisa boa. A gente tem a seguinte, do método, né? O Allan Kardec fala assim, né? Que tem gente que não acredita porque não quer. Não quer acreditar. Nem que os espíritos apareçam na frente dele, ele vai dizer que é obra do cérebro dele, ele não quer acreditar. E aí, nesse momento, se fala mais o orgulho, né? As pessoas não querem dizer, porque eu sou formado em tal faculdade e tal, eu não vou me rebaixar, né? Dizem isso, né? Então, muitas vezes o orgulho da pessoa não deixa a pessoa reconhecer certas evidências, né? Então, existem os materialistas, né? Que dizem que tudo é consequência da matéria e toda a origem dos fenômenos está na matéria, né? Então, tem aqueles que falem por indiferença também, tem os extremados, tem aqueles que tanto faz. E tem aqueles que, se tu mostrar realmente, gente, olha só, a vida continua, né? A gente não pode continuar, porque o ponto principal de aceitar a doutrina espírita ou não aceitar, aceitar no sentido de reconhecer o ensinamento como verdadeiro, está no ponto de mudar a vida, mudar os hábitos. A pessoa que rejeita o espiritismo, ela não está nem preparada para receber aquela orientação ainda. Então, quando eu sou espírita, quer dizer que eu aceito e eu me esforço para me melhorar. Porque eu já reconheço que eu estou em erro. Eu já reconheço que eu preciso renovar a minha atitude, que eu preciso renovar as minhas ideias, renovar meus gostos. Eu preciso ser renovado. O espiritismo veio para renovar, para purificar a ciência, a filosofia, a religião e a arte, esses 4 grandes pontos. Eu estou acrescentando por minha conta a arte aqui, tá? Mas é isso, né? O que a arte tem que falar? A arte tem que falar de beleza, de bondade, de caridade, de amor, de fé. Tem que falar de amor fraterno, amor fraternal, né? Aqui a gente tem também, o Allan Kardec fala dos tipos de espíritas. Ai, ai, ai. Aí é nós, né? A gente que já está na doutrina há tanto tempo, né? Então ele fala que o primeiro grupo de espíritas são os experimentadores, aqueles que gostam do fenômeno, né? O médium tal, daí ele vai lá e assiste o médium, né? Ele necessita do fenômeno, né? Mas ele só gosta do fenômeno, né? Só gosta das histórias fantásticas e tal. Que não tem nada de fantástico, né? Na verdade, são fenômenos naturais que estão ocorrendo.
São os experimentadores. O segundo são os imperfeitos. São aqueles que acham muito bonita a prece, muito bonita a mensagem. A mensagem, admiram a vida de Chico Xavier, de Divaldo Franco. O filme Nosso Lar é maravilhoso, é lindo, né? Mas não se esforçam para mudar, né? Quando tem que fazer alguma coisa que eles não querem, que eles não estão habituados a fazer, já não dá. Não tem esforço, perseverança, determinação. Não buscam realmente com força de vontade se conhecerem, né? Gente, pra gente se conhecer, tu tem que desligar do mundo. Tu tem que te desligar. Jesus meditava. Ele não meditava 12 minutos, 20, horas, noites, madrugadas. Jesus ia pro deserto meditar, falar com Deus. A gente tem que se desligar. Tu tem que desligar a televisão, rádio, internet, celular, botar um negócio nos ouvidos, tampar e ficar quietinho, ouvindo os teus pensamentos. Deixar os pensamentos passar para lá e para cá, no que tu está pensando, esvaziar teu pensamento. Em prece, nós falamos com Deus. Em meditação, nós ouvimos Deus falar com a gente. Deus nos fala através dos espíritos de luz, nosso espírito guardião. Tu tem que aprender a meditar, criatura. Tu tem que aprender a conseguir ficar sentado numa cadeira de olho fechado, pelo menos 5, 10, 12, 20, 30 minutos, conseguir meditar diariamente. Nós vimos recentemente o lançamento de uma nave da NASA, né? E aí uma coisa chamou muita atenção. 4 atividades que os astronautas fazem em confinamento. 4! Fico imaginando, astronauta lá numa nave, lá na estação espacial, o que eles vão fazer para manter a saúde mental, né? Para não enlouquecer lá dentro, né? Porque a gente fica dentro de casa às vezes um tempo e já começa a pirar, né? Procurando o que fazer. 4 atividades os astronautas têm que fazer. Primeiro, trabalhar. Atividade útil, trabalho. Trabalho inclui ler, escrever, assistir vídeo, limpar a casa, trabalhar, fazer atividade prática, se mexer, né? Ir para o serviço, trabalhar, né? Fazer alguma coisa técnica, alguma coisa prática, né? Então, primeiro os astronautas trabalham, uma necessidade diária, trabalhar, lazer. Lazer é brincar, gente, é largar o celular de mão, brincar, rir, contar piada, brincar de joguinho, de dominó, do que for, é jogar bola na pracinha, é fazer qualquer coisa desse tipo, é lazer, trabalho e lazer. Terceiro, exercício físico. Por quê? Porque nós estamos encarnados, nós temos um corpo físico, que é uma máquina carnal, que se tu deixar parado estraga, que se tu não mexer, se tu não exercitar, a energia fica parada, gera doença. Então tu tem que correr, tu tem que caminhar, tu tem que jogar bola, tu tem que andar de bicicleta, tu tem que fazer caminhada, tu tem que te mexer, tu tem que ir para uma academia. Se tu comprar um carro novo, zero na loja, e deixar guardado na garagem, o ano que vem ele não presta. Tem que fazer a reforma de vários pedaços dele, porque não dá, né? Então, a gente precisa trabalhar, precisa de trabalho, lazer, exercício físico e desenvolvimento espiritual, que eles não falam na TV, né? Todo mundo fala de pandemia, mas muito pouco na televisão se fala do lado espiritual da academia, porque parece que a TV não quer que fale de espiritualidade, porque a espiritualidade liberta as pessoas, né? Mas a gente fala que o espiritismo fala. Desenvolvimento espiritual inclui prece, leitura, meditação. Tu tem que pensar na tua vida, tu tem que refletir, tu tem que tomar decisões. Faço isso, não faço, compro isso, não compro, deixo de fazer aquilo, vou começar uma nova atividade. Tá? Então a gente tem que aprender com o que está à nossa volta. Os astronautas falam muito bem, né? Então, trabalho, lazer, anota aí, é importante. Trabalho, lazer, exercício físico e desenvolvimento espiritual. Bom, nós temos também... Agora eu vou passar para o Evangelho, tá? Aproveitem também, quando podem ficar em casa, ler o Livro dos Médiuns, né? Segunda grande obra antes do Evangelho, teve o Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora a gente vai passar para a lição de hoje,
que é não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O que quer dizer isso? Que a luz deve ficar onde todos possam ser iluminados. Nós vivemos uma época de internet em que o conhecimento ele não é de ninguém, e ele é de todos. O conhecimento ele é algo que faz parte da vida de todos nós e nós podemos acessá-lo a qualquer momento. Qualquer coisa que a gente quiser fazer está na internet. Então aqui diz assim, ó: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. As consolações devem ser para todos. Jesus se dirigia à classe menos privilegiada da sociedade, se dirigia àqueles que eram renegados, aqueles que eram, né, os desgarrados, aqueles que não tinham, que não prestavam, né? Caiu a caneta. Certo? Então, coragem da fé, coragem de dizer, não temer de falar abertamente as ideias que a gente tem, os pensamentos que a gente tem, para não desagradar as pessoas, mas fala com jeito. A gente fica ouvindo barbaridade, às vezes nas festas de família, às vezes nas reuniões, ou com a pessoa não sabe o que tu acredita, tu não fala, tu não diz que é espírita, tu não mostra o pensamento espírita. Parece que tu tem medo de dizer que é espírita na frente das pessoas, ou falar de Jesus. Ah, eles vão achar que a gente é evangélico. Tá, a gente é evangélico, porque a gente segue o evangelho, mas o evangelho segundo o espiritismo. Então a gente tem, aqui diz o capítulo, né, da coragem da fé, né? Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Certo? Então, nós sabemos que o espiritismo ele é cristão, porque nós somos seguidores de Jesus, Jesus é o nosso maior modelo, né? Nós temos faculdades, nós temos liberdade de usar o nosso pensamento. Agora, o que a gente não pode ficar é passando uma existência inteira repetindo a mesma ideia que era das vidas passadas, né? Gente, desculpa eu falar muito da televisão aqui, mas a televisão é perturbadora. A televisão ela fala para te comprar, compra. E dá modelos muito errôneos de homem, de mulher, de sociedade. A televisão, na verdade, é um grande mercado, é um supermercado de vendas, né? É uma visão mercadológica das coisas, né? E a vida não é essa visão, nós temos que ter a visão espiritual, porque é essa visão que o Espiritismo nos dá, né? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas. Então, mediunidade tem em tudo que é lugar. Tem no rico, tem no pobre, tem no patrão, tem mediunidade nos empregados, tem mediunidade, os animais têm mediunidade, né? Todos têm mediunidade, que é essa faculdade de intercâmbio com o mundo espiritual. Agora, nós não podemos fazer isso, ó. De vez em quando a gente faz isso, né? Ó, vamos esquecer que o plano espiritual está aqui e vou fazer besteira. É isso que acontece com a gente. Aí depois a gente volta, ai, que burrada, que vergonha. Gente, nós precisamos ter discernimento. Doutrina espírita já está há mais de 150 anos no mundo. Só não enxerga quem não quer. Quem está muito iludido pela matéria. Quem ainda não sofreu ainda o suficiente para poder despertar. Porque esse é o momento de despertar. O planeta está passando pelo momento de despertamento muito grande, né? A gente tem aqui mais adiante, carregar sua cruz quem quiser salvar a vida. Ó, benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. O que quer dizer isso, né? A gente tem que provar a nossa sinceridade, a nossa fé, através das nossas atitudes.
né? A gente vê exemplos maravilhosos. Eu vi um exemplo essa semana no WhatsApp da mulher que pagou o pedágio do carro que vinha atrás, e aquilo ali gerou uma coisa fantástica, porque aquele homem foi tocado no seu sentimento, e outro dia ele pagou para alguém e acabou dando emprego para aquela família. E uma atitude assim de generosidade, uma coisa bem simples, que é só tu parar de olhar só pro teu nariz aqui e olhar para o lado, e tu vai ver que tem gente precisando, né? Olha lá, o cara tá pedindo na rua, ninguém dá nada para ele, vai lá e paga um almoço para ele, paga um X, um refrigerante, alcança, conversa com a pessoa, né? Teu guarda-roupa tá cheio de roupa que tu não usa. Para que tu vai morrer com tanta roupa assim? Né? Na verdade, a gente tem muito mais do que a gente precisa, gente. A gente veria muito mais, porque tudo aquilo que tu tem que cuidar, tu tem que dar atenção, tu tem que te preocupar. Então, quanto mais bens, mais preocupação. A gente vive com o necessário, né? Enquanto tem gente que passa muita necessidade, a gente não olha, né? O Espiritismo é renovação, o Espiritismo é luz na nossa vida. Como é que a gente vai adquirir luz? Conhecimento, temos que conhecer, ler, estudar o Espiritismo. Allan Kardec diz que a característica do estudo sério é a continuidade que a gente dá. Então a gente convida vocês para terça-feira, às 8 horas, estar com a gente no estudo sistematizado da doutrina espírita. Quarta-feira a gente tem a explanação do Evangelho, preces e radiações. E no próximo sábado, novamente, a gente tem esse trabalho de divulgação do Evangelho. A casa ainda não está aberta, né? As atividades presenciais estão suspensas, mas o Espiritismo está acessível a todos nós, né? Vamos assistir as palestras, vamos pegar o nosso palestrante preferido lá, que a gente gosta, vamos seguir ele, vamos ver os vídeos, vamos estudar, vamos fazer as nossas anotações, vamos relacionar o conhecimento espírita com a nossa vida, o que está acontecendo dentro da gente, vamos se conhecer mais, vamos se olhar com clareza no espelho e dizer, olha, se viesse alguém de outro planeta e me olhasse, ou de outra galáxia, ou de outro orbe, ou sei lá, de outra dimensão, olhasse a criatura, José, a criatura que está ali, e fosse analisar a sua vida, como é que eles nos veriam, né? Como é que nós seríamos considerados? Nós precisamos urgentemente melhorar a nossa conduta, melhorar nossas escolhas, melhorar os nossos gostos, melhorar as nossas atitudes, o nosso dia a dia, o nosso comportamento. E está aí a grande ferramenta de evolução espiritual, que é a doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Tem gente que tem dificuldade de fazer evangelho. Evangelho uma vez por semana, 20 minutos. Não consegue. Tem que ter paciência, né? Ô irmãozinho, tu passa por tanta dificuldade toda semana. Durante a semana tu briga com alguém, tu xinga, tu pragueja, tu reclama, né? Acontece alguma coisa desagradável para chamar a tua atenção e tu não consegue fazer o evangelho uma vez por semana na tua casa. Pô, tem que ter paciência, né, cara? Uma novela tu assiste, futebol tu assiste, né? Bebida tu mantém. Então o que realmente é necessário é alimento espiritual, força de vontade, fé, confiança, amor, caridade. Orar é uma coisa muito forte, tem que ter prece, tem que rezar todo dia, tem que acordar e já agradecer que está vivo. Na hora que for dormir tem que agradecer de novo. Tem que ter a companhia de um livro. O livro é um amigo que fala contigo a hora que tu quiser. Ah, estou meio perdido, não sei o que eu vou fazer. Pega um livro, que o livro vai conversar contigo. O recurso está à nossa disposição. E nós temos que aproveitar enquanto nós estamos encarnados, enquanto a gente está aqui em trajetória. Porque quando a gente voltar para o plano espiritual, a gente vai só revisar, ó, isso fiz certo, isso fiz errado, isso fiz, isso não fiz. E aí o arrependimento, né? Aí a dor, a culpa, ela vai ser bem amarga, né? Mas se a gente se esforçar um pouquinho, gente, vamos se esforçar. Vamos se esforçar. Eu não preciso dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Jesus já deu o exemplo, já viveu tudo aquilo que a gente tinha para fazer. A gente já teve o merecimento de receber um avatar
da imensidão de Jesus no nosso planeta, trazendo a luz ao nosso mundo. E a gente ainda está trocando Jesus ainda pela Netflix, a gente está trocando Jesus pelo sertanejo universitário, pelo pagode, está trocando Jesus pela festa, pela bebida, está trocando o alimento espiritual por aquilo que ainda nos segura ainda na barbaridade, na barbárie, nos segura no nosso primitivismo, né? O equilíbrio, ele tem que existir em todas as coisas. Nós precisamos nos equilibrar. Não tem problema fazer isso que eu falei aqui, ter esses gostos. O problema é não ter um momento espiritual. O problema é não querer alimentar a espiritualidade. O problema ainda é gostar, ainda se comprazer em ficar estagnado, ainda ficar parado. Entendeu? Ah, eu não gosto de música espírita. Tu já ouviu música espírita? Tu já escutou o álbum da Mensageiros da Luz? Já escutou Evangelizar e Amar? Já escutou Tim e Vanessa? É isso que eu tô falando, tu tem que mudar, rapaz. Não pode ficar te alimentando ainda com música que fala de traição, de dor, de amargura, de amor perdido. Né? Vamos renovar, a gente tem que vibrar naquilo que a gente quer. Quer paz, vibra na paz. Quer amor, vibra no amor. Quer concórdia, vibra na concórdia. Né? Foca na luz. Fórum espírita. Oi? O fórum espírita que está acontecendo. Ah, eu falei, vou lembrar. Tá, a gente vai terminar o trabalho agora, a gente vai fazer a prece. Mas lá no site da Brart está acontecendo o 17º Fórum Nacional da Arte Espírita. Trabalhos maravilhosos de poesia, de música, de teatro, de dança. Coisas fantásticas estão acontecendo neste momento ao vivo. Tem fórum, tem palestra. O Haroldo já fez palestra na abertura, quinta-feira de manhã. Agora há pouco, acho que ainda está falando o Rossandro, está falando agora. O nosso presidente, o Salum, aqui da Férgues, estava em conversa há pouco tempo. E eu quero agradecer a atenção de vocês. Desculpa as palavras se foram ofensivas. Essa não é a intenção é despertar. Desperte a sua espiritualidade. Você é um ser imortal, meu irmão. Tu não vai morrer. Desperta agora. Começa a alimentar o teu espírito. Então nós vamos fazer a prece, né? Vamos fazer uma prece aqui. Eu vou colocar uma música lá do álbum da Mensageiros. E a gente vai orar. Quero fazer a oração com a gente. Fazer a prece e radiações. Prepararam? Vou botar a primeira aqui. Vou botar a primeira canção, Ouço Deus então. Então cada um nesse momento se senta confortavelmente, relaxa, sem pressa. Te entrega um momento de oração agora. Deixa a harmonia da música penetrar no teu sentimento. Acompanhe as palavras com força, imaginando que aquilo que nós estamos dizendo está acontecendo neste momento. Porque do nosso coração, do nosso pensamento, partem raios de luz, né? Energias, fluidos, que atingem os nossos irmãos, atingem o objetivo da nossa prece. Vamos lá então. Neste momento, então, vamos entregar o nosso coração a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos mensageiros da luz, por este momento de prece. Abençoa, Senhor, o nosso planeta. Abençoa, Pai amado, todos os nossos irmãos encarnados.
e todos aqueles que partiram por causa da pandemia. Ilumina, Senhor, a nossa jornada com fé, com confiança na Tua presença em nossa vida. Neste momento, queridos irmãos, façamos a nossa prece individual. Oremos então pela paz no nosso planeta. Oremos pelas nossas famílias, pedindo proteção, amparo, fortalecimento, confiança. Oremos por todos os desamparados do mundo, necessitados de amparo material e espiritual. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos. Que desça sobre nós nesse momento as Tuas bênçãos de luz, irradiando paz e esperança a todos nós. Muito obrigado, queridos irmãos, pela presença. Que nossa semana seja de paz, nosso final de semana seja de muita luz. Continuemos na vibração, conectados, todos nós, ao nosso querido e amado irmão Jesus. E que assim seja. Muito obrigado. Tchau.